Olá, vamos falar de uma das maiores questões que existem, né? O que é a mente? E qual a relação dela com o corpo? Parece simples, mas nossa, isso abre um debate filosófico gigante. E a forma como a maioria de nós pensa sobre isso tem um apelido bem famoso: o fantasma na máquina. A gente se vê muito assim, né? Como se tivesse um eu aqui dentro da cabeça, um pilotinho, sabe? Olhando pelos nossos olhos, controlando a máquina que é o corpo. É exatamente essa a metáfora do fantasma na máquina. E vamos combinar, é uma ideia bem intuitiva para todo mundo. Pois é, essa sensação de ser um piloto, essa é meio que a nossa configuração padrão, o jeito que a gente normalmente pensa. E na filosofia, essa visão tem um nome: dualismo. É basicamente a ideia de que mente e corpo são duas coisas completamente diferentes. Então, nesse debate todo, a gente tem basicamente dois lados. De o dualismo, que, como a gente viu, separa mente e corpo. Do outro, o monismo, que vê tudo como uma coisa só, uma única realidade. Vamos dar uma olhada mais de perto em cada um. O ponto central do dualismo é justamente essa separação. O corpo é físico, matéria, dá para tocar, dá para medir. Agora, a mente seria outra coisa, algo imaterial que ninguém vê. E o mais importante, seria ela a causa das nossas ações. Sabe aquela ideia de a mente manda, o corpo obedece? É isso aí. Bom, essa visão é super intuitiva, mas para a ciência ela cria um problemão. Porque quando a gente tenta usar a mente para explicar por que fazemos as coisas, a gente pode acabar caindo numa cilada, numa armadilha lógica. E quem apontou isso muito bem foi o psicólogo B.F. Skinner. A crítica dele vai direto ao ponto. Ele dizia que usar conceitos como vontade ou motivação para explicar o que a gente faz, na verdade não explica nada. É o que chamam de raciocínio circular. E olha só que exemplo claro para entender esse problema. A pergunta é, por que a pessoa estudou? A resposta que usa a mente seria, porque ela estava com motivação. Tá, legal, mas como a gente sabe que ela estava com motivação? A única prova que a gente tem é o fato de que ela estudou. Percebe o círculo? A gente usa o estudo para provar a motivação e a motivação para explicar o estudo. Não sai do lugar. E aí que está o problema prático, o problema real. Se a explicação para uma coisa é a própria coisa, essa explicação não serve para nada, cientificamente falando. Ela não ajuda a gente a prever quando alguém vai estudar de novo, nem a criar um ambiente que incentive o estudo. Fica inútil. Ok, então a gente tem esse impasse. O que fazer? Bom, aí surge uma alternativa bem diferente, bem radical. E se a gente simplesmente largar essa ideia de duas realidades e se focarmos em uma só? Essa é a proposta do monismo. Dentro de uma corrente chamada behaviorismo radical, a visão é essa: a realidade é uma só. Ponto final. Não existe corpo e mente. O que existe é um organismo, um ser vivo, inteiro, físico, que está o tempo todo interagindo com o ambiente. Tudo faz parte da mesma coisa, da natureza. E aqui está a grande virada de chave, a grande mudança. Aquelas coisas que a gente chama de mentais, pensar, sentir, lembrar de algo, não são vistas como algo que vem de uma mente misteriosa. Não. Elas são vistas como ações, como comportamentos do organismo. Tão físicas quanto andar, falar ou respirar. Tá, legal. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. E o nosso mundo interior? E aquela vozinha na cabeça, as dores, as lembranças? Essa visão monista simplesmente joga tudo isso fora? Nega que isso existe? A resposta é um grande sonoro não. O monismo não ignora nosso mundo privado de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele leva isso super a sério. Só que ele explica de um jeito diferente. Em vez de separar em mental e físico, a divisão é outra. É entre o que é público, que todo mundo pode ver, e o que é privado, que só a própria pessoa tem acesso. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só. Eventos públicos são as coisas que os outros podem ver, falar, rir, escrever. Fácil. Agora, os eventos privados são uma pessoa tem acesso. Pensa numa dor de dente. Os outros podem até ver a nossa careta de dor, mas a dor mesmo, a sensação, só a gente sente, só a gente observa. O mesmo vale para um pensamento que não vira palavra, ou uma lembrança que passa pela cabeça. E é aqui que a gente chega no ponto principal, no coração da ideia monista. Pensar em silêncio e falar em voz alta são ambos comportamentos. E por isso, eles seguem as mesmas regras, as mesmas leis da natureza. Não precisa criar uma entidade especial, uma mente, com leis próprias, para explicar o que acontece aqui dentro.
Então, juntando tudo isso, a gente chega numa conclusão bem forte sobre esse conceito de mente. Vamos amarrar as pontas. E o resultado final é esse. A mente, vista como essa coisa separada que causa o que a gente faz, se torna desnecessária. Ela não é mais uma peça que a gente precisa para montar o quebra-cabeça. Dá para ter uma ciência do comportamento que explica tanto o que a gente faz em público quanto o que acontece no nosso mundo privado, sem precisar do tal fantasma na máquina. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, para pensar mesmo. Se a gente não é uma mente pilotando um corpo, mas um organismo só, unificado, onde os nossos pensamentos e as nossas ações seguem as mesmas leis da natureza, o que isso muda no jeito que a gente se entende? O que isso significa para nós? É uma reflexão em tanto, né?